novamente ao canal Hora da Virada. E se você não me conhece, meu nome é Roberta. Todos os dias eu posto vídeos com reflexões sobre a nossa vida, reflexões bíblicas, em que a gente repensa a nossa caminhada, para a gente fazer uma mudança de mentalidade. Eu acredito muito que uma transformação na nossa mentalidade, baseada no que está na Bíblia, pode provocar mudanças profundas na nossa vida, transformações, viradas, né? Como é o nome desse canal, Hora da Virada. Eu quero começar essa reflexão pedindo o teu like. É muito importante que você dê o seu like para interagir, entregar para outras pessoas esse conteúdo também. Te convidar a se inscrever nesse canal para você receber as notificações de vídeos novos. E interage ali nos comentários conosco, se você precisa de oração ou o que você achou do conteúdo. Sinta-se à vontade. Hoje, a reflexão desse vídeo, nós vamos falar em cima de um tema que ele é comum a todos os seres humanos na face da Terra. De uma maneira ou de outra, você que está me escutando já passou por algum deserto ou está passando por algum deserto. Independente da classe social, independente da questão intelectual, né, a socioeconômica, etc. Independente de qualquer questão, todos nós já passamos ou estamos passando por algum deserto. E o que significa um deserto na nossa vida? Às vezes é como um deserto mesmo, né? Imagina você andando num deserto, você olha para o lado, não enxerga nada, tudo árido, né? Tudo sem vida, tudo desconfortável, porque o deserto, quando é dia, ele é muito quente e quando é de noite, é muito frio. Então, é um ambiente muito desconfortável, né? Um ambiente muito hostil. E é assim que muitas vezes na nossa vida a gente se encontra, em situações que a gente não tem para onde fugir, porque o deserto tu anda e parece que nunca sai, né, daquele deserto, parece que e tu tem que se proteger com roupas especiais. Então é assim, quantas coisas a gente pode tirar de lição, né, na nossa vida quando a gente tá passando por desertos. A gente precisa se revestir também de uma roupagem diferente. Então a questão é que todos nós, todos os seres humanos, eles um dia passaram ou estão passando por algum deserto. Mas qual é o diferencial quando a gente passa por um deserto? Sabendo que isso atinge a todos nós. Qual é o nosso diferencial? Você que está me escutando, que crê em Deus, também muitas vezes quando a gente passa por esses desertos na vida, que a gente não vê solução, a gente corre o risco até mesmo de duvidar do amor de Deus, né? E muitas vezes questionar, pensar, puxa, Deus se esqueceu de mim nesse deserto. Há quanto tempo eu venho clamando, pedindo uma resposta e nada. Então, para isso, a gente precisa se revestir de uma roupagem. Sabe qual é a roupagem que a gente deve se revestir? Qual é a roupa especial que a gente deve se revestir? A roupa da Palavra de Deus. Para a gente colocar verdades dentro de nós. Porque é uma luta interna, né? É uma luta emocional quando a gente está nessas situações. A gente continuar acreditando, a gente continuar tendo fé, a gente continuar crendo que Deus tem cuidado por nós, que Deus nos ama, que Deus é quem cuida de tudo na nossa vida, né? Que nada escapa do controle da vontade de Deus. E claro, muitos de nós já escutaram assim, puxa, os momentos de deserto são importantes porque a gente amadurece, né? Nós nos tornamos pessoas mais fortes. Racionalmente, a gente pode até concordar com essa afirmação, mas emocionalmente, dentro de nós, fica um conflito, né? Fica algumas lacunas. E muitas vezes, quem sabe você que está me escutando também não tem uma pessoa para se abrir, para conversar,
né, sobre as suas situações. Então, como a gente precisa se apegar na palavra de Deus, porque mesmo que a gente não tenha ninguém para confidenciar, né, os nossos dilemas, a gente tem o nosso intercessor junto ao Pai, que é Jesus. A gente pode entrar no nosso secreto, né? Fechar a porta do nosso quarto, orar a Deus. Isso tudo se remete a uma intimidade, né? A gente pode chegar a esse lugar, abrir o nosso coração a Deus, esse lugar da presença de Deus, colocar com sinceridade tudo que a gente está passando para a gente ser consolada pelo Espírito Santo, consolada por Deus. Então vamos ao trecho da Bíblia, eu vou deixar na descrição do vídeo para você depois reler na sua Bíblia. Nós vamos ler um trecho do capítulo 33 de Deuteronômio, que é a bênção de Moisés sobre as tribos de Israel. Mas tudo isso pode ser aplicado também na nossa vida nos dias de hoje. Nós vamos ler o versículo 3, diz assim: certamente és tu que amas o povo, todos os santos estão em tuas mãos, a teus pés todos eles se prostram e de ti recebem instrução. Então essa daqui é uma afirmação de Moisés, né? Dizendo, olha, certamente é tu que amas o povo, Deus ama toda a humanidade, ainda mais se você tem buscado a Deus, no meio do seu deserto você tem buscado, clamado, pedido por respostas. Deus, a gente tem que ter essa certeza do amor de Deus, nunca esquecer disso, se alimentar, vestir essa roupa especial nesse deserto e se alimentar das verdades bíblicas. Todos os santos estão em tuas mãos. Aqui santos não se refere aos santos, né? Como a gente escuta falar da Igreja Católica. Não, são as pessoas que buscam a Deus. Todos os santos estão em tuas mãos. Você crê que apesar do seu deserto, você tem clamado e não tenha tido a resposta que você deseja de repente, mas que você está nas mãos de Deus, você crê nisso? Isso é um desafio para todos nós, no meio do nosso deserto, a gente continuar crendo que apesar de não vermos as situações, né, parece que desenrolando respostas, que Deus nos ama e estamos nas mãos de Deus. A teus pés todos eles se prostram e de ti recebem instrução. Então, que no meio desse deserto a gente possa ter a certeza, se a gente não tem para onde correr, se o ambiente é árido, que a gente possa se prostrar aos pés daquele que tem as respostas para a nossa vida, a instrução para a nossa vida, que a gente não perca a nossa fé, porque nesses momentos é uma batalha, é muito fácil a gente abandonar a fé, duvidar do amor de Deus, muitas vezes duvidar até da existência de Deus. E nós vamos ler também o versículo 12 desse mesmo capítulo 33. Ele diz assim: que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro. E aquele a quem o Senhor ama descansa nos seus braços. Que isso seja uma realidade nas nossas vidas, né? Que a gente possa descansar em Deus, nos sentir seguros em Deus, apesar das circunstâncias ao redor, apesar dos desertos. Quem sabe você está me escutando, o seu deserto, ele já faz muito tempo que você está atravessando esse deserto, já faz muito tempo que você vem orando e as coisas não mudam, mas que a gente possa se sentir amparados e protegidos e carregados por Deus no meio desse deserto. E descansar nos braços de Deus, né? A gente controlar nossa ansiedade. Eu sei que muitas vezes a gente quer a resolução logo das coisas e é difícil a gente controlar a ansiedade. Mas aí, nesses momentos, a gente aprende também a questão do descanso, da confiança, da fé,
Como eu disse anteriormente, a gente sabe, né, racionalmente todas essas coisas que muitas vezes o deserto na nossa vida produz coisas boas em nós, na nossa vida, né, na nossa maturidade. Mas como é difícil atravessar o deserto, e esse vídeo principalmente é um incentivo para mim e para você que a gente não esqueça do amor de Deus, do cuidado de Deus, né? Porque muitas vezes essas coisas assim, que o deserto produz coisas boas, que a gente fica mais forte, que a gente amadurece, essas coisas elas não suprem, né, as nossas emoções. Essas coisas elas são uma resposta, mas elas não suprem as nossas necessidades. E o que supre realmente a nossa necessidade emocional é nós sabermos que apesar das dificuldades, nós estamos sendo cuidados e protegidos por um Deus que nos ama, um Deus que a gente pode se achegar a Ele, que a gente pode orar, que a gente pode descansar nos braços de Deus. Porque a Bíblia fala que no mundo a gente passaria sim por aflições, mas diz assim, tem bom ânimo. Então, e também nos diz para a gente buscar os braços do Pai, buscar o descanso nos braços do nosso Pai. Então, eu quero te pedir novamente o teu like, que você dê o like para entregar esse conteúdo de esperança para mais pessoas, para espalhar essa palavra de fé e de esperança. Te convidar a se inscrever nesse canal para você ser abençoado com palavras, com reflexões bíblicas. E coloca nos comentários se você precisa de alguma oração. Nós vamos estar orando uns pelos outros. Essa é a nossa instrução bíblica, né? Orar uns pelos outros. E também eu vou deixar aqui o Pix do projeto Hora da Virada. Se você sentir no coração abençoar esse projeto que é um bebê, mas que tem o objetivo é abençoar vidas, né? Que a gente possa tocar vidas, espalhar a palavra de Deus. Então você se sinta livre se você sentir no seu coração abençoar esse projeto bebê. Abraço e até o próximo vídeo.